No Viver Melhor de hoje, nós vamos falar sobre alergias alimentares e medicamentosas. A alergia é uma doença comum e pode se manifestar como uma reação imunológica a uma substância estranha, que seria inofensiva ao nosso organismo. Mas, em alguns casos, as alergias se manifestam como uma coceira ou manchas na pele. Em outros, podem comprometer a respiração, resultar em choque anafilático ou até levar à morte. Hoje vamos conhecer mais essas reações que afetam milhões de pessoas. A repórter Samantha Peçanha mostra agora na reportagem 2 casos bem comuns: alergia a camarão e a um medicamento muito usado no dia a dia. Confira na reportagem. Quando uma criança está gripada, com dor e febre, normalmente anti-inflamatórios com ação analgésica e antitérmica já são logo receitados para amenizar os sintomas. A Nathalie, quando era pequena, sempre usava dipirona e nimesulida quando estava com uma gripe forte ou dor de garganta. Mas um dia, isso mudou. Mas uma certa vez, mais ou menos com uns 7 anos de idade, ela o mesmo procedimento que o mesmo médico passava, e ela teve uma reação alérgica fortíssima, que logo depois de tomar o nimesulide, que foi começar a inchar os olhos, começar a ficar com dificuldade de respirar, e era mais aqui, né, fechando, e eu corri para o hospital, para a emergência, porque se passasse mais tempo, ela poderia morrer sufocada, né, porque ela ficou sem condições de respirar. A Priscila levou a Nathalie a uma médica especialista em alergias e descobriu que a filha é alérgica a dipirona, ibuprofeno e outros anti-inflamatórios comuns. Agora imagina a minha situação, uma criança que não pode tomar dipirona, que você chega em qualquer hospital, a primeira coisa que eles fazem para dor é dipirona, ou ibuprofeno, que são os 2 mais comuns, não é? E ela não podia nenhum, nem outro, e anti-inflamatório. Mas uma indicação de retirada dos sisos fez com que elas precisassem investigar qual anti-inflamatório a Nathalie pode tomar. Para isso, foi feito o teste de provocação, onde o paciente recebe a medicação ou alimento alérgeno em doses fracionadas e progressivas. Hoje, a Nathalie anda com um antialérgico na bolsa, caso precise, e tem até indicação de andar com adrenalina autoinjetável se estiver em algum local sem pronto atendimento médico. Algum médico me explicou que a alergia era assim, né, às vezes você come uma coisa e quando é um dia é como se desse um start, né, e você tem uma reação. É o caso da Aline. Ela comeu peixe a vida inteira, mas com 19 anos... Eu estava em um casamento e fui comer um peixe, porque eu não comia carne vermelha, eu já tinha o hábito de comer peixe, eu já era acostumada, e fui comer um peixe. E imediatamente os meus lábios incharam, eu comecei a sentir muita coceira assim na garganta. Eu já cheguei a ter reação, por exemplo, uma pessoa fazendo uma paella, ela ficou fechada, né, com papel alumínio, e aí quando abriram a paella perto de mim, eu na hora inchei, porque saiu aquele bafo de vários frutos do mar. Na hora eu inchei e tive que tomar um antialérgico. Foi identificada a alergia a peixe branco, amendoim e nozes. Mas ela não tem certeza se pode ter reação a algum outro alimento. O Marcos, sobrinho da Aline, também tem alergia alimentar. Eu tenho alergia. Você tem alergia? Você tem alergia a quê, Marquinhos? Banana não pode, beijão não pode, meio não pode. Quando ainda era um bebê, durante a introdução alimentar, ao comer certos alimentos, Marcos apresentava manchinhas ou ficava indisposto. Hoje, com 4 anos, ele anda com essa pulseirinha. Ele mostra sempre essa pulseirinha. Quando ele está perto de adultos, pai, mãe, Dinda, Dindo, ele já olha e fala, eu posso? Porque ele já sabe que ele tem reação e, obviamente, ele não gosta dessa reação, porque ele se sente mal. Bom, e agora para a gente repercutir o tema e falar um pouquinho mais sobre essa condição que afeta milhões de pessoas, a Nathalie, a Aline, Marquinhos e tantas outras, eu converso hoje no Viver Melhor com Natasha Ferraroni, que é presidente da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia do Distrito Federal, e Gilberto Ivanaga Neto, médico e membro titular da Federação Brasileira de Gastroenterologia. Muito obrigada pela participação dos médicos, quero agradecer aqui e dar as boas-vindas aos meus convidados. Vou começar com a doutora Natasha.
A gente apresentou agora na reportagem, doutora, vários exemplos, né? E aí a mãe diz ali que ouviu de um médico que a alergia ela pode se manifestar a qualquer momento da vida. Às vezes a pessoa toma uma medicação ou come um alimento e do nada, já na vida adulta, desencadeia uma reação alérgica. É assim mesmo? Existe um gatilho? Olá, tudo bem? Muito obrigada pela oportunidade. Então, olha só, eu costumo falar que a alergia é assim, é um copo que vai enchendo. Então, a pessoa tem uma predisposição genética a desenvolver alergia, se expõe àquilo no seu ambiente, seja um alérgeno alimentar, seja respiratório, e vai chegar um momento da vida que ela começa a ter reações àquilo. Então, a alergia é sempre assim, mas do nada. Não é do nada. Aquilo, ela tem uma predisposição genética que foi se expondo várias vezes ao longo da vida. Então, uma coisa importante que a reportagem citou, em relação à alergia a medicamentos, por exemplo, 7% da população apresenta alergia a medicamentos. E essa incidência é maior nos pacientes que estão hospitalizados. Então, assim, automedicação é uma coisa assim que a gente abomina. Essa é uma orientação muito pertinente da Sociedade Brasileira de Alergia e Imunologia. Só para terminar aqui o raciocínio. Por favor, em relação aos alimentos, que eles falou na reportagem sobre teste de provocação, o teste ele é realizado de uma forma controlada em ambiente médico, onde há todo um preparo para que, se acontecer alguma reação, aquilo seja prontamente identificado e tratado. Tá? Não é que a pessoa faz em casa de jeito nenhum. Doutor Gilberto, seja muito bem-vindo, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. A doutora citou há pouco a incidência da alergia medicamentosa, 7%. Nós temos um índice alto também, o senhor tem essa referência em relação à alergia alimentar? Oi, Rafaela, obrigado pelo convite. Oi, pessoal de casa, um prazer estar aqui hoje. Bom, em relação à alergia alimentar, essa porcentagem é grande e muitas vezes ela até poderia ser maior porque às vezes a gente não percebe, né, que tem aquela alergia, alguns sintomas de início são leves e fica subdiagnosticado. A gente também, chama atenção ali que é uma criança, a gente tem essa tendência também de ter uma porcentagem maior na fase infantil e isso vai diminuindo nos adultos também. E aí, o que acontece no organismo dessa pessoa? Porque a personagem, ela falou, olha, só no bafo ali da paeja, né, aquilo já me fez mal. Às vezes a pessoa não precisa necessariamente ingerir a alimentação, é assim mesmo, doutor? Ou cada caso é um caso? Exatamente. Às vezes, só de contato na pele, no caso dela, provavelmente havia ali foi a inalação, só pelos gases, pelo ar ali, ela já ocorreu essa ingestão ali no sistema respiratório, digestivo até, e já teve essa reação imunológica em relação à paeja, né? Doutora Natasha, a alergia ela pode ser hereditária também, genética? Exatamente. Na realidade, nós falamos que existe uma predisposição à alergia e o paciente se expõe àquilo e acaba evoluindo com o sintoma. Então, existe uma janela imunológica muito importante para a exposição alimentar, que isso então, por exemplo, as crianças que deixam de fazer a amamentação exclusiva os 4 a 6 meses, ela é muito mais suscetível a se expor a antígenos alimentares antes da hora, antes do momento que o intestino esteja pronto para isso. Então, eu costumo explicar para as mães que o intestino ele é assim fechadinho, só que quando o bebê nasce, ele ainda está aberto. Então, muitas moléculas alimentares passam antes da hora e o paciente não teve tempo de fazer uma tolerância imunológica. Então, o que entra antes do tempo nessa janela, ele acaba fazendo alergia. Doutor Gilberto, qual a diferença entre alergia e intolerância? Porque muitas pessoas confundem, né? E até o senso comum às vezes utiliza alergia para intolerância ou vice-versa. A leite, agora me lembrei que muitas mães falam, né? Meu filho é alérgico. Aí escuto muito também, meu filho é intolerante. Existe diferença ou são sinônimos? Existem diferenças fundamentais aí, Rafaela. Na alergia alimentar, é um processo imunomediado. Então, qualquer quantidade ali vai ser o suficiente para sensibilizar e ter essa reação e essas complicações, esses sintomas que o paciente tem. Já na intolerância alimentar, ali o que ocorre é um problema na digestão de certo tipo de alimento, né?
no caso da intolerância à lactose. A pessoa não tem a enzima lactase, que tem dificuldade daí para digerir a lactose. Uhum. E nos casos das mães ocorre muito essa confusão, porque na infância, na lactância, nos lactentes a gente tem alergia à proteína do leite, que é diferente da intolerância à lactose. A intolerância à lactose, como o nome já diz, não é uma alergia alimentar. Uhum. Doutora Natasha, até falávamos há pouco sobre isso nos bastidores, que em relação à alergia medicamentosa, a gente chega lá no hospital, né, numa consulta, numa internação, na internação é mais comum, o médico pergunta, olha, você é alérgica a tal medicação? Você já está ali naquela situação de vulnerabilidade, preocupada, de tensão. A gente acaba respondendo, olha, não sou, não que eu saiba. É um perigo danado, né? A alergia medicamentosa é algo que não é prevenível, tá? Então, por exemplo, o paciente vai lá e quando o colega faz a anamnese, você já teve alergia a algum medicamento? Se ele fala que não e ele prescreve um medicamento X, tá tudo certo, ele não tem como prever, tá? Não há um exame preditivo de alergia. Isso é muito importante, até para erro médico e tudo. Então, não é algo previsível. Agora, se ele faz a pergunta e o paciente fala, não, eu tenho alergia a medicamento X, Y e Z, então, atenção, não é um paciente comum que pode receber qualquer medicação. Então, esse paciente, ele tem que ser depois avaliado por um alergista, se necessário fazer testes pertinentes, para que a gente consiga organizar uma lista de remédios permitidos e proibidos que o paciente possa andar com ela. O corpo geralmente dá sinais, porque esse paciente só vai descobrir a alergia se sentir ali alguma coisa errada, né? Quais são os indícios, doutora? Os principais sinais de alergia medicamentosa, eles acontecem na pele. Então, são placas vermelhas na pele que coçam, geralmente urticária, inchaço em locais de grande circulação sanguínea, como lábios, orelhas, que nós chamamos de angioedema. Mas essas manifestações podem evoluir para sintomas gastrointestinais, diarreia, necrólise epidérmica tóxica, que é a descamação da pele toda. Então, elas vão desde reações muito leves até graves. E cada vez que a pessoa se expõe, a próxima reação é mais grave. Doutor Gilberto, quando a pessoa é alérgica, existem vários graus ali, eu citei agora a morte, é de fato assim mesmo, pode agravar para um óbito, dependendo do caso? Porque às vezes a pessoa já tem uma doença adquirida, faz a ingestão de um alimento e piora todo o quadro. Sim, a gente tem diferentes tipos de graus, né? Vou citar o exemplo do camarão. Por muitas vezes na nossa infância a gente é exposto ao camarão, a gente pode ter uma reação menor, né? E a gente fala que conforme vai passando o tempo, se ela vai lá e experimenta de novo, ela pode ter ela se sensibilizou e pode ter uma reação mais exacerbada, que no grau maior, que você perguntou, pode chegar ao choque anafilático, que é uma situação de emergência, a pessoa tem que correr direto para o pronto-socorro para fazer essa reversão. Quanto tempo dura, em média, essa alergia? A pessoa pode ficar 3, 4 dias ali ou é uma coisa imediata? Ela já pode começar a reação ali imediatamente, né? Como foi no caso do vídeo, começou alguns segundos depois, exatamente na hora do cheiro ali, já teve aquela reação. Dependendo da via que ela vai ter essa ingesta, no caso do alimento, no sistema gastrointestinal, ela pode ter essas reações alérgicas até conseguir eliminar todo aquele alimento do seu organismo. Então, desde o momento que ela ingeriu, até o momento que ela foi no banheiro e liberou tudo. Então, pode ser que ela precise de fazer uso das medicações antialérgicas durante todo esse tempo. Na medicação, em quanto tempo mais ou menos dura e quais os efeitos que essa automedicação podem acarretar? Então, a alergia medicamentosa, ela pode durar, em geral, 7 a 10 dias. E se a pessoa evoluir com urticária, essa urticária pode durar 30 dias. Quando a pessoa tem alergia a hormônio, por exemplo, essa reação pode durar 3 meses. Então, é muito tempo. Muito, estou impressionada, porque a gente falou da alimentação relativamente mais rápido, né? Perfeito, eu vou pedir licença aos senhores agora, a gente vai fazer um intervalo rapidinho e já volta ao nosso bate-papo. Viver Melhor faz uma breve pausa. A seguir temos o quadro Avanços,
Uma descoberta mostra que aditivos alimentares podem ser os grandes responsáveis pelo desenvolvimento de alergias em crianças. Os detalhes daqui a pouco. Viver Melhor está de volta. O assunto de hoje, as alergias alimentares e medicamentosas. De acordo com a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, cerca de 30% da população brasileira possui algum tipo de alergia. E, de acordo com um estudo britânico, nos últimos anos, o número de crianças que buscaram tratamentos para alergias aumentou em 7 vezes. As cientistas franceses podem ter encontrado uma explicação para a disparada das taxas de crianças alérgicas nas últimas 2 décadas. Aditivos contidos em mais de 900 tipos de alimentos ultraprocessados podem estar por trás disso. Quem mostra pra gente é a repórter Samantha Peçanha no quadro Avanços. De acordo com um estudo publicado pelo periódico científico Frontiers in Allergy, os especialistas fizeram uma revisão de cerca de 170 estudos e descobriram que pequenas partículas adicionadas a açúcares e conservantes usados para fazer doces, bolos e xaropes têm a capacidade de atravessar a barreira da placenta na gravidez, se acumular no intestino e afetar o microbioma dos bebês. Um deles é o dióxido de titânio, usado em alguns doces, em molhos para salada e em chicletes. Outro é o dióxido de silício, que impede que os alimentos grudem. O terceiro é a nanoprata, um conservante usado em embalagens de alimentos para prolongar a vida útil dos lanches. Segundo os pesquisadores, o intestino não absorve as minúsculas partículas, por isso elas acabam se acumulando e destruindo as bactérias ao redor. Como o microbioma é totalmente conectado ao sistema imunológico, a teoria é de que isso esteja desempenhando um papel significativo no desenvolvimento de alergias. A hipótese é reforçada pelo fato delas serem mais comuns em crianças do que em adultos. Bom, e agora de volta com os meus convidados do Viver Melhor de hoje, doutora Natasha Ferraroni, presidente da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia do Distrito Federal, e doutor Gilberto Ivanaga Neto, que é médico e membro titular da Federação Brasileira de Gastroenterologia. Vou começar o bloco agora com o doutor Gilberto. Bom, o senhor acredita também que essa pesquisa e tantas outras, né, porque a gente vê aí a ciência e a medicina se debruçando sobre esse tema constantemente, ela pode explicar um pouquinho, então, a disparada nos casos de alergias alimentares em crianças, em toda a população, mas criançada tem cada vez mais, né? E aí a gente vê corante em chicletes, em biscoito, em tantos alimentos, né? Queria que o senhor repercutisse um pouquinho esse estudo. Achei muito interessante o estudo, Rafaela, porque a gente sabe popularmente que os alimentos industrializados, eles realmente trazem consequências, mas ainda não havia se identificado quais componentes exatamente causavam essas repercussões, né? Interessante que são vários metais, como titânio, prata, silício, que causam danos ali na nossa microbiota, e tudo que afeta o equilíbrio, o nosso organismo nosso intestino é feito de bactérias boas, principalmente, e as ruins também. Então, quando ocorre esse desequilíbrio, afeta todo o resto do nosso sistema gastrointestinal. Doutora Natasha, quero ouvir a senhora também sobre esse estudo que nós apresentamos há pouco, né? A alimentação, a gente semanalmente fala aqui no programa sobre a importância da alimentação equilibrada, adequada, da atividade física, mas é de uma potência, né? Até para evitar, porque são compostos químicos ali que a gente não tem noção, não imagina, porque se imaginasse, nenhuma mãe iria oferecer esse alimento para o seu filho, né? Ficaria preocupada, mas sem nem saber, porque tem muitos alimentos que a gente consome, ou até medicação mesmo, que a gente não tem o hábito, né, de ler ali na bula, fica também o alerta, mas eu queria que a senhora repercutisse esse estudo que nós apresentamos há pouco.
Então, o estudo confirma realmente a orientação da Organização Mundial de Saúde, que os primeiros 1.000 dias são os mais importantes da vida da criança. Isso inclui desde a gestação até o primeiro aninho de vida, mais ou menos. Então, na realidade, isso nós chamamos de prevenção primária. Então, o que a mãe pode fazer para diminuir a incidência de alergia na criança? Então, até o ano passado, eu até fiz aulas sobre isso, não existia nada, nenhum documento científico que dissesse, olha, se você fizer isso, você está prevenindo a alergia. Então, esse é o primeiro estudo que fala que se você começar com uma alimentação mais natural, ou seja, sem qualquer conservante, a chance dessa criança diminuir a exposição a uma substância que dê um gatilho para aquela predisposição genética já é uma primeira forma de você evitar a alergia. Uhum. E aí, doutor Gilberto, eu quero entrar numa questão aqui também, que hoje em dia a gente sabe que a obesidade é o mal do século, assim, ela atinge milhões de pessoas no Brasil e no mundo. E aí o senhor citou agora há pouco também sobre os alimentos industrializados. Quando a gente fala de uma vulnerabilidade econômica e social muito grande, as pessoas, principalmente as mais pobres, elas acabam consumindo alimentos que são mais baratos, né? Nem sempre, mas por falta de informação, tem tanta coisa embutida aí, e aí tem esse gatilho também, essa ligação com alergias, com problemas gastrointestinais. A gente precisa avançar muito nessa questão também, né, da informação do brasileiro, das boas escolhas. Sim, infelizmente, os nossos alimentos mais caros acabam sendo aqueles naturais, né? O que fica mais barato para a população brasileira são aqueles mais fáceis, mais rápidos, as bolachas, os chips, e acaba que as verduras, a batata, todos esses legumes, tudo fica mais encarecido, né? Então, é uma despreocupação, tanto na educação, quanto para deixar mais acessível isso a toda a população. Uhum. E falando em acessibilidade de alimentos, doutora Natasha, eu me recordo aqui a alergia ao glúten, né? E tantas outras, assim, as mais raras. Ainda há uma dificuldade muito grande, né, de encontrar determinados produtos no mercado, ou a gente já vem avançando nessa questão ao glúten, por exemplo? Nossa, estamos avançando muito. Existe uma associação que conseguiu fazer com que haja uma lei no Brasil, a lei do rótulo, né? Existe até um grupo que chama Põe no Rótulo, tem nas redes sociais, e que é uma lei no Brasil em que você precisa descrever ali no alimento se ele contém ou não glúten. Então, isso é importante, tanto para o paciente alérgico quanto para o doente com doença celíaca. Uhum. Eu falei agora há pouco, né, que o brasileiro não tem muito hábito, gente, de ler ali bula ou no rótulo, mas excelente lembrança da doutora Natasha, tem lei, hoje as empresas elas devem colocar ali, descrever tudo certinho o que tem no rótulo e fica aí também essa atenção que nós, consumidores, né, temos que ter para ler e estar atento ali. Doutor Gilberto, há um senso comum de que as alergias elas podem passar com o tempo, né? É um senso comum, é um mito ou realmente isso acontece porque algumas pessoas vão tentando ali, né? Troca a medicação, come o remédio, eu acho que dessa vez não vai cair mal, vou tentar. As alergias elas podem cessar mesmo dependendo da fase da vida? Rafaela, é um senso comum mesmo. Infelizmente, nosso organismo ele tem uma memória imunológica, então ele não vai esquecer daquela sua alergia. Pode tentar, pode persistir, que infelizmente toda vez que você tiver aquela ingestão, se realmente for alergia alimentar, ele não vai adiantar você se expor mais para tentar reverter isso. Doutora Natasha, eu trago essa questão aqui, porque às vezes as pessoas vão tentando ali, né? Comi um peixe, aí já não estava tão bem de saúde, não bateu bem, vou comer ali, que às vezes dá, às vezes não tenho alergia, não é bem assim. Isso acontece, a senhora se depara com esses casos no dia a dia e quais são os riscos? Me deparo muito com pacientes com alergias a camarão, crustáceos, que eles falam assim, não, eu vou tomar um antialérgico e vou comer mesmo assim. Então, a chance dele ter um choque anafilático tardio é muito maior.
né? Porque a anafilaxia, ela acontece em duas fases. A primeira é uma fase imediata, em que até 2 horas, e uma segunda fase após 6 horas. Então, digamos que o paciente ingeriu o camarão, que sabidamente ele é alérgico, toma um antialérgico e todo mundo vai embora para casa, ele vai ter o choque anafilático dele sozinho, 6 horas depois, e não vai dar tempo, tá, de ser socorrido. Então, a alergia a camarão, ela vai persistir em 96% das pessoas. Quem garante que você está nos 4%? Ninguém. Então, os meus pacientes, eu não deixo ficar comendo, porque a alergia, ela é qualitativa, ela não é quantitativa. Então, tanto faz 10 camarões, vai ter reação do mesmo jeito. Doutor Gilberto, o senhor já tinha citado, a doutora Natasha trouxe também a questão do choque anafilático. O que acontece na engrenagem do nosso corpo quando a gente tem esse choque anafilático? O quê? Para tudo, fecha a respiração? Quais são as consequências orgânicas? Bom, o que a gente vê popularmente, primeiro a gente fala que tem aquelas reações mais famosas, né? Fala que tranca a garganta, tem um edema, pode ter um edema de Glock, a nossa pressão pode cair muito a ponto dele não ter a circulação correta sanguínea, isso pode faltar daí oxigenação em qualquer parte do corpo, inclusive o cérebro, tendo até desmaios. Nossa, então realmente para cada paciente vai ali apresentar um sintoma, mas são casos sérios, situações graves. Bom, caminhando para o fim, doutora Natasha, a gente já falou sobre os avanços na ciência, a gente vem, graças a Deus, caminhando, né, bem aí para descobertas, tratamento, medicação, como viver bem e melhor. Para a gente finalizar aqui, mesmo tendo alergia, porque também não é uma sentença ali, não vou poder mais comer de nada, agora não posso sair, não posso mais comer uma pizza, não vou confraternizar com os amigos. Pode sim, pode levar uma vida saudável fazendo algumas adequações, é isso? Compartilha com a gente dicas e orientações, por favor. Exatamente. Então, a principal dica é a amamentação exclusiva dos 4 a 6 meses, que isso vai diminuir a chance do paciente ser exposto a alimentos antes da hora, para ele poder fazer a tolerância intestinal, tá? E a melhor coisa é fazer uma avaliação com o especialista, porque existem testes em que você pode determinar os alimentos que podem e não podem ser ingeridos para que você faça a sua jornada mais leve. Eu vou aproveitar meu gastro aqui até para repercutir um caso recente. Agora, no início de 2023, nós nos deparamos com a notícia de que a cantora Preta Gil, ela está fazendo o acompanhamento, tratamento de um câncer na região ali no sistema digestivo, e nós vimos também que é mais comum do que a gente imagina. Fica aí a atenção para a gente redobrar os cuidados e poder ter uma saúde em dia. O que o senhor compartilha com a gente? Quais são as dicas para a gente encerrar aqui o programa? Sim, a parte do câncer de intestino chamou atenção nesse nosso começo de ano, né? Preta Gil, o nosso eterno Rei Pelé. Então, já que a gente está falando de alimento industrializado, ele é uma classe a gente se evitar também. Quem sabe lá no futuro, esse estudo que a gente mostrou aqui no programa não explica também como um dos mecanismos do desenvolvimento do câncer, né? Essas substâncias, a gente não sabe exatamente o que causa, mas a gente sabe que as pessoas que consumem mais o alimento industrializado ali têm uma tendência maior a formar pólipos e, possivelmente, no futuro, esses pólipos evoluírem para tumores. Então, descasque mais e desembale menos, não é isso, doutor? É isso aí, vamos comer comida de verdade. Maravilha, eu quero agradecer demais a participação de vocês dois. Muito obrigada pela troca aqui de experiências, pelas dicas e orientações todas, viu? Muito obrigada e até a próxima. Eu quero agradecer demais a você também que nos acompanhou em mais um Viver Melhor. Temos um encontro marcado na próxima edição. Eu te espero. Até lá.